Então, nós estamos vivendo num país, e não diria só no Brasil, possivelmente em todo lugar do mundo, uma concorrência de propostas sedutoras daqueles que vendem o crédito consignado. Você recebe ligações de bancos com propostas mirabolantes com relação ao crédito consignado. O crédito consignado ele tem sido utilizado principalmente numa exploração do idoso, no caso da aposentadoria, na exploração do servidor público e no caso também dos trabalhadores em geral, porque é muito comum também se utilizar essa relação para efeitos de explorar também pessoas de boa vontade, de boa índole, mas muitas vezes ignorantes, com pouco conhecimento de suas obrigações quando assinam um contrato de crédito. Por exemplo, porteiros, plantonistas, que fazem parte de todo um conjunto, uma massa de trabalhadores e que para os quais se oferece o crédito consignado em cima das folhas de salário. Isso é muito comum. As vítimas, vou dizer assim, né, dessa situação, né, acabam sonhando com a possibilidade de terem a garantia de que aquele pagamento com aquele desconto feito em folha vai lhes trazer a segurança de resolver alguns problemas de natureza emergencial. Isso tem acontecido em todos os níveis, aposentados, funcionários públicos e trabalhadores em geral. Então isso é uma endemia. Os cuidados com o crédito consignado são grandes. Ele parece vantajoso. Por quê? Porque ele oferece taxas de juros inferiores àquelas taxas escorçantes do nosso sistema financeiro nacional. Em nome de quê? Em nome da segurança das próprias folhas de pagamento, que pela quantidade de pessoas dentro dessas folhas de pagamento, isso serve com uma espécie de garantia para o banco, né? Porque ele está dividindo o risco com a quantidade de funcionários, aposentados e servidores públicos ali, objeto daquele crédito. Ele espalha o risco e aqueles que vão ficando eventualmente numa situação de dificuldade financeira, eles compensam aqueles que pagam com precisão ou em débito automático. O crédito consignado, ele tem aí um outro aspecto, né? Que é o aspecto psicológico. Primeiro tem aquela noção de segurança, que se está dentro do meu orçamento, dos meus vencimentos, e eu posso pagar em módicas prestações sem perceber o tamanho dos juros que estão sendo colocados em cima daquele crédito, aquilo dá uma certa tranquilidade ou uma falsa tranquilidade, porque as pessoas não percebem que o principal, ou seja, aqueles valores que foram iniciais, ele vai se acumular e ele vai se tornar uma bola de neve e possivelmente o pagamento dos juros e das parcelas serão sempre insuficientes para a pessoa se livrar da sua relação com aquela instituição financeira. Isso acontece demais, isso tem acontecido de uma forma, como eu disse, endêmica na sociedade brasileira e as pessoas devem ter todos os cuidados com relação a essa situação. É uma situação sedutora que favorece principalmente os incautos e aqueles que estão vivendo situações de emergência. As pessoas às vezes não têm ideia de que nas relações econômicas você tem graves problemas sociais. Esse é um gravíssimo problema social, o crédito consignado. Ele é um problema social. No caso da pandemia, isso aí explodiu junto com a pandemia. Foi uma outra pandemia colateral. As pessoas tomaram crédito porque simplesmente ou elas começaram a perder emprego e aí ficaram sem acesso ao crédito consignado e os bancos então recorreram àqueles que tinham segurança do salário, dos vencimentos, das aposentadorias e houve uma exploração absurda nesse período, utilizando aí os mecanismos do chamado telemarketing, né? E isso, infelizmente, endividou a sociedade brasileira. Ela tem um grau de endividamento muito difícil de resolver. Porque uma coisa, eu posso dizer o seguinte, a sociedade americana, norte-americana tradicional, ela é uma sociedade, todo o seu funcionamento é em cima do sistema de crédito. São sistemas de crédito muito saudáveis, porque as pessoas tomam crédito com muita consciência. Elas são levadas a tomar o crédito, faz parte da vida delas, elas calculam corretamente, têm boa educação financeira para calcular corretamente a sua vida financeira e esses problemas não existem, né? Mas numa sociedade desigual, em que o nível de ignorância é muito alto,
em que você utiliza mecanismos de grande sedução para que se consiga estabelecer contratos, relacionamentos contratuais financeiros dessa ordem, né, que pode parecer pouco valor para a classe média ou para a classe alta, né, mas que para aquele que recebe um salário mensal contado, né, em que o custo da passagem, o custo da alimentação, né, aquilo faz diferença, e faz muita diferença. As pessoas tomam dinheiro sem muito cuidado, não tem noção do volume de problemas que pode estar alimentando para a sua vida futura, né? Que começa, como você disse, começa com a vida familiar, começa com uma pressão psicológica muito grande, a pessoa às vezes não sabe a quem acorrer mais, então aquilo funciona como uma droga, que as pessoas vão se viciando numa constante atualização do seu crédito consignado até o limite da margem. Nas situações em que uma pessoa conseguiu o seu objetivo inicial de saldar uma dívida, de fazer uma aquisição de um bem, e depois verifica que, pelo andar da carruagem, o crédito não é passível de ser solucionado no tempo por conta do crescimento dessa dívida de forma insustentável, eu diria que há solução. E a solução é o acordo. Normalmente, as empresas de crédito, elas recorrem a outro tipo, elas terceirizam essa cobrança para empresas que dependem exatamente da forma de fazer reduzir essa dívida dos bancos e diminuir o risco do próprio banco. E para isso, eles utilizam escritórios de advocacia ou escritórios de cobrança mesmo, especializados em cobrança, que passam então a utilizar, eles praticamente compram, né, quando não compram mesmo a própria dívida, para tentar obter de alguma forma aqueles valores de volta, né, daquilo que está sendo objeto da discussão, vai ser objeto da discussão desse crédito. A gente sabe, a sociedade conhece, que muitas vezes os próprios bens que foram objetos de uma compra podem ser perdidos dentro de uma relação contratual de crédito para o credor. Então isso é algo que faz parte do pesadelo, digamos assim, daquele que está em dívida. Então, assim, para resolver situações desse tipo, a solução é o acordo. Então, o que se faz no cálculo financeiro dessa relação, por parte do credor, né, é admitir descontos suficientes para que aquele crédito seja resolvido definitivamente, tirando, então, da frente, né, dos problemas que estão ali presentes, a situação desse credor, desse devedor. É um devedor que está numa situação de total inadimplência e que ele consegue obter algum dinheiro nessa recuperação. Essa é uma outra relação que se estabelece a partir das situações críticas do crédito consignado. Como fazer para negociar esse crédito de forma sadia, sustentável, fazendo com que aquele ser que sofre vire a página definitivamente, saindo desse pesadelo. Às vezes a situação de resolver um pesadelo é melhor do que conviver com esse pesadelo de uma forma crônica, que só vai trazer problemas familiares, problemas de saúde, problemas psicológicos, que são passíveis de serem evitados.